Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Klabin. A Klabin ontem, dia 1 de agosto, divulgou os resultados do segundo trimestre e também, já fez uma divulgação, um anúncio de pagamento de proventos. É um valor não tão grande assim como fazem as grandes pagadoras de dividendos, mas se você já tem as ações da Klabin em carteira, acredito que ficará muito feliz em receber esses proventos. Fica aqui no vídeo que a gente vai ver melhor essas informações, as informações dos resultados e também dos dividendos. Primeira coisa aqui que a gente já pega nos resultados da Klabin é que o EBITDA ajustado de 1,3 bilhão no segundo trimestre equivale a uma redução de 27% em relação ao segundo trimestre de 2022, excluídos efeitos não recorrentes, Como a gente bem sabe, o EBITDA é o lucro antes de imposto, taxas, amortização e depreciação, E aí, com essa redução dos 27% em relação ao segundo trimestre, aparentemente pode ser algo bastante ruim para a empresa, mas a gente vai ver que não foi necessariamente por incompetência da empresa, tá? Alguns outros fatores podem ter levado a chegar a essa redução de 27%, comparando trimestre com trimestre, no EBITDA ajustado. Primeiro, a gente vai dar uma olhada aqui nessa produção de celulose. Se a gente perceber o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, quase tudo foi negativo no quesito percentual, A fibra curta teve uma redução, a fibra longa teve uma redução, tá? A produção de papéis em geral, e a produção de celulose em geral teve uma redução. Apenas o papel cartão que teve um aumento aqui de 18%, mas em geral todo o resto teve uma redução na produção, dos materiais envolvendo celulose e também envolvendo os papéis. E tudo isso tem a ver com a produção, tá? Teve essa redução na produção, mas algo que a gente tem que prestar atenção é que justamente essa redução na produção tem a ver com algumas paradas que já estavam programadas, Paradas de manutenção, mas o problema é que alguma dessas paradas teve um prazo maior do que o típico, ou seja, se era para demorar 15 dias, acabou demorando 20, 25 dias, e isso com certeza vai impactar bastante na produção desses produtos, de celulose, papéis, etc, que a Klabin produz. Então, como você pode perceber aqui, já tinha algumas paradas, programadas, mas o que acontece é que dessas paradas os custos aumentaram justamente por conta também dos prazos, Essa parada aqui em Ortigueira tinha uma duração geral em média de 18 dias, só que acabou tendo 5 dias a mais, Os custos da manutenção também, o que totalizaram mais de 155 milhões, 42 milhões superior ao ano anterior. Então, além de passar mais tempo em produção, além de passar mais tempo em manutenção, reduz a produção e ainda teve um gasto maior do que se teve no mesmo período do ano passado. E essas paradas, que foram justamente aqui nesse período que se avalia o segundo trimestre, e com certeza isso para impactar os resultados do segundo trimestre, foram cruciais. Por isso que eu estou ressaltando que a diminuição do EBITDA ajustado também, a diminuição da produção, tudo isso se dá com certeza por conta dessas paradas também. Mas aí um outro ponto que a gente tem que analisar, que é com certeza, após a produção, a gente tem que ver como é que fica essa venda, o volume de vendas. E as vendas de celulose, quando a gente compara o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, também acabou que teve uma redução, tanto na fibra curta quanto na fibra longa. E nesse caso, apenas a produção de cartão também que ficou no positivo, digamos assim, no quesito venda, mas mesmo assim foi um acréscimo bem pequeno de 4% quando a gente avalia
todas as outras vendas, né? As embalagens, os papéis e todos os tipos de materiais de celulose tiveram uma venda abaixo do que se teve no mesmo período do ano passado. Isso a gente poderia trazer uma explicação melhor quando se avalia o contexto geral, né? O mercado geral, que a demanda por celulose, também por outros produtos tais como papéis, está diminuindo. Pelo menos nesses últimos meses aí, essa demanda a nível mundial e a nível nacional também está bem menor do que foi ano passado. Então, se a gente for até avaliar as outras empresas do mesmo segmento da Klabin, a gente vai ver que teve também essa redução de vendas, né? Porque se o mercado não está com essa demanda toda para celulose e papéis, então não tem muito o que se fazer, né? Tem apenas que entender esse momento do mercado. Aqui a gente vê que o volume de vendas realmente teve essa redução de 15%, tá? No segundo trimestre de 2023, quando a gente compara com o segundo trimestre de 2022, já no mercado interno, ok? Teve um aumento, né, de 59%. Já no mercado externo foi onde teve essa diminuição. A Klabin acabou vendendo mais para o mercado interno, já o mercado externo, né, que talvez seja a melhor coisa as empresas nacionais fazerem, né, negociar em dólar, né, vender os seus produtos em dólar, que aí as chances de terem uma otimização no lucro é bem maior, principalmente se começar a dominar, né, o mercado internacional. Eu acredito que qualquer empresa desejaria fazer isso. E como consequência, né, o que é de se esperar é que a receita líquida tenha dado uma reduzida, né? Quando se trata da madeira para o segundo trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2022, teve uma redução de 30%, com relação à celulose, 29% reduzido, papéis, redução de 15%, apenas embalagem que não reduziu, né, cresceu 6%, mas os outros produtos teve uma redução de 57%, né? Como eu já falei, isso é consequência da redução na produção, redução também nas vendas. Em contrapartida, a empresa apresenta um ROIC melhor, tá? Subiu para a casa dos 17,4%. Se eu me lembro bem, estava na casa dos 12 a 13%. Ou seja, o retorno, né, acaba sendo melhor com relação a esse segundo trimestre. E também um fluxo de caixa livre em 21%. Para quem gosta de receber os dividendos, né, visa aí na renda passiva, a Klabin vem se mostrando uma boa empresa, embora no momento esteja pagando cerca de 6 a 7% de dividendo. Esses resultados da empresa mostram que para o médio e longo prazo, essa empresa tende a aumentar a sua remuneração aos seus acionistas, né, aumentando o fluxo de caixa livre e sem falar também nesse ROIC aí acima da casa dos 17%. Agora a gente vai falar sobre esse aviso aqui aos acionistas, né? Um aviso de remuneração. O valor de distribuição aos acionistas vai ser de 269 milhões de reais. Esse valor vai ser dividido entre as ações ordinárias e preferenciais e também as ações e units. Sempre que tem uma empresa que tem as ações e units registradas na Bolsa de Valores, eu particularmente prefiro, porque aí você pega uma quantidade ordinárias e preferenciais, enfim, isso é coisa minha mesmo. E para as ações ordinárias e preferenciais, você vai ter esse valor aqui que representa quase que em torno ali de 1% do valor da cota, que está cerca de R$ 4,50 as ações ordinárias e preferenciais. Já para as ações e units, você vai receber um valor de 24 centavos aproximadamente, o que também está perto da casa dos 1%. Acredito que um pouquinho a mais só, né? Pouca coisa. E se você deseja receber esses dividendos, o pagamento vai ocorrer no dia 15 de agosto, já é nesse mês, né? 15 de agosto de 2023. E você deve comprar as ações até a sexta-feira desse mês, dia 4, porque no dia 7 de agosto, que vai ser a segunda-feira, as ações já serão negociadas
ex-dividendos. Então, se você já tem as ações aí da empresa, né, dia 15 vai cair os dividendos na sua carteira, lá na sua corretora, e se deseja receber mais dividendos, você tem até sexta-feira agora para fazer mais aportes, né, novos aportes para receber os dividendos no dia 15 de agosto. Então é isso, pessoal. Eu particularmente tenho um Klabin na carteira. Vou esperar aí apenas para receber esses dividendos. Vou continuar aportando nela, tá? Mas isso não é nenhuma recomendação de compra da Klabin. Eu vou continuar aportando porque eu particularmente gosto da empresa. Acredito que é uma empresa muito promissora, principalmente pelo mercado que ela atua. Acredito que a demanda por celulose irá crescer muito nos próximos 10, 15 e 20 anos para frente. Então, vou continuar posicionado nela e torcendo para que venham melhores dividendos. Então é isso, pessoal. Até mais. Forte abraço. Valeu. Tamo junto.